Bom, então vamos aí para a nossa correção, né, sobre as grandes transformações que o Brasil passou, né, há mais de 200 anos. Lembrando que tudo começou em 1808 com a chegada da família real ao Brasil. Gente, foi a partir desse momento, né, nós vimos várias coisas que foram criadas a partir desse episódio. Teve outras obras que foram criadas no Brasil que até então não tinham. Por exemplo, o Banco do Brasil, que hoje nós temos até hoje, foi criado, né, nessa época em que a família veio para o Brasil, porque aqui não tínhamos um banco. Né? O Correio foi criado nessa época, o jornal, o Jardim Botânico, a Biblioteca, o Museu Belas Artes e várias outras obras que ainda temos até hoje no Brasil. Foram obras que foram criadas, né, com a chegada de Dom João e a família real aqui no Brasil. Eu não sei se vocês lembram, né, o ano passado, se eu não me engano, o episódio que teve lá no Rio de Janeiro, né, o museu, a casa museu onde viveu, né, Dom Pedro, né, a família real, em que era um museu nacional em que pegou fogo. Nós tínhamos lá inúmeras, milhares de obras, né, que contava a história do Brasil em que ele pegou fogo. Não sei se vocês lembram, passou no jornal e tudo. E até hoje, né, o acervo que estava lá não pôde ser recuperado. Muitas obras recuperou, mas muitas obras não, porque queimou. Era um museu, né, real em que tinha milhares de obras, né, que conta a história do Brasil. Então, várias obras que hoje tem no Brasil foi com a vinda da família real. Né? Por exemplo, os cursos de faculdade que até então não tinha, né? Teatro, biblioteca, várias obras que o Brasil não tinha foi criadas a partir desse momento, tá, gente? E tínhamos aí algumas perguntinhas, né? Essa pesquisa que vocês irão fazer mais na frente, certo? E aqui sobre a rua do Caixa Pregos. Vamos ler aqui o texto. Fica bem no centro da cidade, é tão movimentada que já nem serve para residência. Não se sabe onde começa nem onde acaba. De um lado parece uma praça, de outro um jardim e um beco. É completamente deslocada em relação às outras ruas. Dizem que a cidade começou ali, há muito tempo. Havia muitas cidades na região próximas umas das outras. As pessoas de uma cidade estavam sempre se encontrando com as das outras. E as cidades começaram a ficar muito populosas. Vimos isso em geografia, lembram? O encontro das cidades, como elas vão crescendo. Um velho que morava numa delas, cansado do intenso convívio, decidiu ir embora para bem longe. Andou, andou, e quando achou que estava bem longe, armou sua barraca. E aos poucos construiu no lugar uma casa com jardim, um pomar e tudo mais. O tempo foi passando e algumas pessoas sentiram falta do amigo. Uma a uma seguiram a sua própria. Todos sabiam que ele tinha ido para os Cafundós. Né? Cafundó, naquela época, era lugar deserto, distante. Ao encontrá-lo, uma a uma, também armaram suas barracas. E em pouco tempo já não havia mais espaço ao redor. Então alguém teve a ideia de abrir ruas e mais ruas, dessa vez bem planejadas, que logo ficaram povoadas. No meio de todas elas ficou a antiga rua, centro da nova cidade que se formou. Até hoje, muitos que se sentem cansados das multidões pensam em fugir do movimento da cidade. Quando encontram um lugar isolado, armam suas barracas. Só não lembram que as grandes cidades começam com um pequeno ajuntamento de casas. Né? É um texto de Maria Ângela Rezende, Histórias de Rua, São Paulo, 2001. Veja, você viu, um senhor que estava cansado de tanto movimento procura um lugar sossegado. Quando ele armou sua barraca ali, os outros sentiram sua falta e foram à procura dele. Então, cada um foi armando sua barraca ao redor dele e aí fez o quê? Surgiu uma nova cidade e o movimento começou mais uma cidade ali ao redor dele, né, gente? E aí foi a história da rua do Caixa Pregos, ok? Aí você vê a imagem, ó. Veja, uma cidade, gente, ela começa com um pequeno vilarejo,
um povoadozinho, né? E sempre começa perto da água, porque a água é vida. É com a água que você pode criar animais, cultivar plantas, né? Agricultura. E aí vai surgindo uma casinha aqui, uma casinha ali, um vilarejozinho, um vilarejo, um povoado e um distrito. E aí vai crescendo, virando uma grande cidade, certo? E agora respondo. No texto, a autora descreve o quê? A rua Caixa Pregos. Ela descreve essa rua. Como é essa rua Caixa Pregos? Então está aqui o trecho, né? Fica bem no centro da cidade, é tão movimentada que já nem serve para residência. Não se sabe onde começa, nem onde acaba, né? De um lado, uma praça, e de outro, um jardim e um beco. Aqui tem outro trecho. É completamente deslocado em relação às outras ruas, certo? Então, para você citar um trecho, é sempre necessário usar as aspas, para que você indique a frase, ela não é própria, ela não é sua. Você pegou o quê? Um trecho do texto, certo? Copie o trecho. Então, se essa frase ela não é sua, então você tem que usar aspas para dizer que é de alguém, tá certo? Muito bem. De acordo com o texto, por que o velho decidiu ir embora da cidade onde vivia? Porque ele estava o quê? Cansado do intenso convívio com outras pessoas. Nós vimos, vocês estão gravando um trabalho de geografia, né, sobre os problemas sociais e urbanos da cidade, né? E até eu preciso colocar as vantagens e desvantagens. Quantos problemas nós temos na cidade, né, gente? A questão da poluição sonora, visual, de trânsito, de ambientação, né, de moradia. Há vários problemas, né, gente? Em sua opinião, o trecho a seguir descreve que acontecimento. Tem um trecho, tá? Em pouco tempo não havia mais espaço ao redor, então alguém teve a ideia de abrir ruas e mais ruas, dessa vez planejadas, que foram logo povoadas. Que trecho é esse? Está falando de quê? Bom, vocês podem escrever suas próprias palavras, né? Esse trecho está falando o quê? Do crescimento populacional das cidades. O aumento da população que deixa a cidade sem espaço e que levou o quê? A abertura de ruas planejadas que logo também foram povoadas. Por exemplo, Águas Belas está crescendo bastante, né? Por exemplo, a Rua 15, né? Aí tem a Rua Antônio Pinto, e vai subindo até a caixa d'água, né? Aqueles terrenos que eram só cercados da família de Madalena, hoje estão sendo todos loteados. Aqui na rua onde eu moro, na Rua da Liberdade, sentido Birundão, até chegar ao Birundão, tinha esse monte de construção. E aí tem várias construções por trás. Já foi feito o novo Curral do Gado e está sendo loteado, né? Várias casas estão sendo construídas, está crescendo, Águas Belas está crescendo cada vez mais. O 4, o título do texto da autora Maria Ângela Rezende é Rua do Caixa Pregos. Que outro título você daria ao texto? Então, se você fosse dar um título para essa rua, que título você daria, certo? E aí vamos relembrar para você completar com 4 opções aqui, certo? Os indígenas brasileiros não se organizavam em vilas ou cidades, eles viviam em comunidades de diferentes tipos. Muito bem. B, as primeiras cidades, já dei a resposta, né? Foram criadas no Brasil a partir de 1530, com o início da colonização portuguesa. Foi o que nós vimos agora no capítulo 4. Muitas cidades construídas, o quê? Sem planejamento. Permanecem sem grandes mudanças por muitos séculos. Gente, uma rua que não tem planejamento, ela não fica organizada, porque fica com ruas estreitas, ruas largas, às vezes ruas que não dá para fazer. Você vai fazer um calçamento, fica desalinhado, porque tem casas de todo jeito, né? Casas com tamanhos diferentes. Isso tem muito. Quando vai começar uma cidade, né? Começa com uma pequena vila, um vilarejo, um povoado, e às vezes começa com casas desalinhadas, né? E aí começa sem planejamento e passa por muito tempo sem ter uma mudança, porque tem que estruturar tudo que já tinha antes. Letra D, a partir de 1920, muitas cidades começaram a ficar parecidas com as cidades da atualidade, né? Várias mudanças foram acontecendo com o passar dos anos.
E aqui no segundo, para você ligar. Bom, São Vicente, né, São Paulo, foi em 1532. Porto Seguro, da Bahia, 1535. Olinda, Pernambuco, né, 1537. Salvador, Bahia, em 1549. São Paulo, 1554. E Vitória, Espírito Santo, não é? 1551, ok? E aqui é pessoal, cada um vai marcar, não é? O emoji que expressa sua opinião sobre cada capítulo, certo? Encerramos aí o capítulo 4 da história. Vocês irão fazer a pesquisa sobre as cidades, né? Uma dessas aqui, ver o antes, né? Como ela era antes e como ela está depois, quais serão as mudanças com que elas passaram, tá certo? Nós vamos ver o dia para vocês, né? Enviarem para mim esse trabalhinho, ok?